Terminado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, temos uma diferença muito grande na pontuação dos times que ficam entre o nono e o 19º lugares. Essas equipes pontuaram bem menos do que aquelas que ocuparam essas posições em 2017. Faltam ainda 2 jogos desse primeiro turno a serem disputados, ambos envolvem o Vasco da Gama e os adversários serão Atlético Paranaense e Bahia. Então, dependendo da combinação, podemos ter aí 2 vitórias, e aí, seja para que lado for, e aí são 6 pontos conquistados, 1 vitória e um empate, 4 pontos, ou 2 empates, 2 pontos. Então, nós teremos, ao final desse turno, quando essas partidas forem concluídas, uma diferença na soma de pontos do pessoal, do bloco do nono ao 19º, inferior ao ano passado, aos times que ficaram nas mesmas posições em 2017, essa diferença será de 18, de 20 ou de 22 pontos. É muita coisa, gente. É muita coisa. São muitos pontos que migraram para onde? Não foi para o Lanterna, foi para o bloco de cima. Pontos que ficaram distribuídos entre as equipes que ocupam ali as 6 primeiras posições, principalmente, do Palmeiras para cima na tabela de classificação. O Palmeiras tem 33 pontos, o Corinthians, que é o 7º, tem 26. Já um degrau aí considerável separando os 2 rivais. Temos o São Paulo esse ano liderando com uma distância para o Palmeiras, que é o 6º colocado, de 6 pontos. Aliás, de 8 pontos, perdão. 8 pontos. No ano passado, o líder Corinthians tinha 19 pontos à frente do Sport, que era o 6º colocado. 19 pontos. Então você vê aí que esse bloco está muito mais embolado. O 2º colocado, ano passado, era o Grêmio. O Grêmio tinha 8 pontos atrás do Corinthians. Esse ano, 8 pontos, a distância do líder para o 6º colocado. Porque o vice-líder está só 3 pontos atrás e o 3º colocado 4 pontos. Então é um campeonato que está muito embolado em relação ao de 2017. E nós vimos que no ano passado, embora o Palmeiras tenha ficado bem atrás do Corinthians no primeiro turno, foi uma diferença na ocasião de 15 pontos, o Palmeiras conseguiu ainda depender só dele para ser campeão. Teve aquela semana em que o Corinthians perdeu para a Ponte no domingo, na segunda o Palmeiras recebeu o Cruzeiro. Se vencesse o Cruzeiro, domingo vencesse o Corinthians em Itaquera, o Palmeiras seria líder do campeonato. Mas empatou com o Cruzeiro e perdeu para o Corinthians, aí o time corintiano rumou para conquistar o troféu. Mas matematicamente o Palmeiras teve um momento entre aquele domingo e aquela segunda que dependia só de si, porque o Corinthians teve uma queda muito grande no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, não tinha mais nenhuma outra competição a disputar naquele momento. Estava só disputando os pontos corridos da Série A. Então, o campeonato desse ano é muito mais imprevisível. É um campeonato muito mais embolado, não só por conta desse desempenho mais, digamos assim, próximo das equipes. Ano passado um time desgarrou e teve uma queda vertiginosa no segundo tempo, que foi o Corinthians. Esse ano isso não acontece. E outro detalhe que deve implicar em muito no andamento do campeonato é a classificação ou não de algumas equipes para a fase seguinte da Copa Libertadores da América. Grêmio, Flamengo, eventualmente o próprio Corinthians, Palmeiras está praticamente classificado, tem o Santos, enfim. Se o Grêmio sai da Libertadores, já saiu da Copa do Brasil, ele mergulha de cabeça no Campeonato Brasileiro e aí passa a ser um adversário mais difícil para aqueles que lutam no bloco de cima, do qual ele faz parte, O Grêmio é o 4º colocado. Então o campeonato desse ano está bem mais embolado do que o do ano passado. Os números evidenciam isso. E o desempenho do bloco ali do 9º ao 19º, que são 11 times, é um desempenho muito aquém, muito fraco. Essa turma não está tirando muito ponto da galera lá de cima não, gente. Se não melhorarem no segundo turno, a tendência é termos menos surpresas. E um detalhe, do 10º para baixo, ninguém conseguiu a metade dos pontos que matematicamente asseguram uma equipe na primeira divisão. 45, 46 pontos, dependendo aí dos cálculos de uns e outros matemáticos, 45 ou 46, o número seguro para você escapar. Já teve time que se safou com 40, mas 45 também já teve time rebaixado com 45, com 46 nunca houve rebaixamento, por isso 45 a 46 costuma ser o número a partir do qual você imagina-se livre do rebaixamento. E você tem hoje equipes do 10º para baixo, 10º lugar para baixo, 11 equipes, que não conseguiram mais do que 22 pontos, de 22 pontos para baixo, 22, 44, ou seja, nem a metade do desempenho necessário para escapar do rebaixamento. É um rendimento muito abaixo esse apresentado pelo grosso das equipes, a maior parte, mais de 50% dos times que participam da Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, saudações.